Olá a todos, meu nome é Eric Mello, eu sou engenheiro de aplicação e gestor de privacidade na Genetec, que é uma empresa canadense que fornece soluções de segurança, operação e inteligência através de uma plataforma de software unificada. Eu atuo há 24 anos nessa área de tecnologia da informação e 19 desses 24 anos eu tenho focado em segurança eletrônica, através de monitoramento de vídeo, visão computacional, controle de acesso e todas as disciplinas de segurança e todos os sistemas que gerenciam essas disciplinas de segurança. Eu sou formado em processamento de dados, com extensão em compliance digital. Tenho certificação de alguns fabricantes dessa área de segurança eletrônica, tanto aqui no Brasil e América Latina, como Estados Unidos e Canadá. Também sou certificado pela Exim como Data Protection Officer e tenho algumas outras certificações também nessa área de privacidade e proteção de dados. E hoje eu vou falar de algumas das soluções da Genetec que se encaixam perfeitamente no título desse workshop, que é gerenciamento de ocupação. Gerenciar a ocupação de um ambiente ou de estabelecimento sempre foi uma demanda muito latente, mas ela se tornou ainda mais evidente com o advento da pandemia, onde todos nós precisamos seguir uma série de restrições de distanciamento e determinar a ocupação de um local era fundamental para que a gente pudesse garantir essa distância e minimizar aí o contágio e a transmissão da doença. Mas o gerenciamento de ocupação, a necessidade de controlar e saber a ocupação de um estabelecimento, ela não termina com o fim da pandemia. Outras demandas exigem que a gente conheça a ocupação de um determinado local. Trazendo isso um pouquinho mais para o nosso contexto, falando de veículos sob trilhos aí no transporte de passageiros, conhecer quantas pessoas estão dentro de um vagão ou estão dentro de uma composição, dentro de um trem, ela possibilita, além de informações e sobre o contágio, né, no caso aí da pandemia, possibilita também proporcionar maior conforto ao usuário. Então, na plataforma, se a gente indicar a estimativa da ocupação de cada carro da composição, o passageiro pode escolher para qual carro, né, qual porta que ele vai ficar esperando ali para entrar, né, na mais vazia, e além disso, pode até garantir a segurança física efetivamente desse passageiro. No caso de alguns veículos, o peso excessivo na composição pode exigir com que essa composição, com que esse trem se desloque mais devagar, né? Então, se é muito pesado, a gente tem que reduzir a velocidade de circulação e, em casos extremos, pode até impedir, né, que essa composição saia. Então, um trem muito pesado não deve sair a fim de garantir a segurança desses passageiros. Então, conhecer a ocupação dos trens é determinante, né, e fundamental para todas as empresas de transporte coletivo, mesmo depois do fim da pandemia. E é sobre isso que a gente vai cavar um pouquinho mais e explorar um pouco mais o assunto. E para se conseguir essa informação, para ter uma estimativa de quantas pessoas estão dentro do vagão, quantas pessoas estão dentro da composição, existem algumas alternativas tecnológicas que fazem isso. A mais utilizada, talvez até a mais conhecida, é a baseada em peso. Nesse tipo de aplicação, são instalados sensores de peso em cada vagão que vão efetivamente calcular o peso de dentro do vagão. Então, quanto mais pessoas, maior é o peso do vagão. Porém, existem alguns desafios nessa solução. Um deles, talvez o mais evidente de todos eles, aí, é o custo de implantação e de manutenção, já que a instalação e a manutenção desse tipo de solução exige uma intervenção física muito agressiva,
Então, é necessário parar a composição, tirar o carro, ter acesso físico aos locais onde os sensores estão ou serão instalados, e toda essa intervenção tem um custo, exige uma especialização, uma mão de obra especializada, além dos custos indiretos, já que o veículo, né, o carro vai ficar parado, a composição inteira pode ficar parada, então tem o custo de operação também. Um outro desafio dessa solução é a precisão, já que essa é uma alternativa que usa o peso total de dentro de um vagão para calcular quantas pessoas, é necessário ter um peso médio por pessoa para se chegar nesse resultado, o que não reflete necessariamente o peso real das pessoas que estão dentro do vagão e que automaticamente dá um número frio para a operação e para esse tipo de necessidade de estimativa de pessoas. Além disso, é uma alternativa que não é possível auditar, né? Não se pode validar a sua precisão e a sua veracidade, já que ela é baseada em peso puramente, né? Então, se não houver um outro tipo de contador, ou alguém contando, ou outra tecnologia realizando essa contagem e estimativa, o único número que nós teremos como referência é efetivamente o peso, e mais nada, o que pode causar uma lacuna, um vácuo aí de informação para se estimar a precisão ou a imprecisão, né, a taxa de erro desse tipo de alternativa. Uma outra alternativa, além dessa de cálculo do peso, é a de contagem de pessoas, efetivamente. Nesse caso, cada pessoa é contada quando entra e também quando sai de um vagão, quando sai da composição. E baseado nesses valores, se calcula quantas pessoas estão dentro da composição, dentro do vagão, naquele momento. Uma vantagem dessa solução em relação à estimativa de peso é a precisão, né? Cada pessoa efetivamente é contada, então não se tem que estimar quantas pessoas estão dentro da composição baseada num peso médio por pessoa. Além disso, a maioria dessas soluções de contagem são baseadas em vídeo, o que torna a contagem auditável. A gente pode verificar se o algoritmo de análise de imagem contou de maneira adequada assistindo o próprio vídeo, pegando amostras e validando aí por amostragem a contagem de pessoas. Outras alternativas de tecnologia, outros sensores também podem ser utilizados. Então, as pessoas podem ser contadas aí por feixe de luz, né, seja laser ou qualquer outro tipo de luz, mas a contagem baseada em vídeo é uma forma de contagem de pessoas bastante popular e, por conta disso, tem um menor custo. Os desafios dessa solução de contagem, o primeiro deles é bem parecido com o desafio da parte da alternativa de estimativa de peso, que é o custo de instalação. Para se ter essa contagem precisa de quantas pessoas entram e saem de cada vagão, é necessário ter um contador, ter uma câmera ou um outro tipo de sensor, fazendo essa contagem em cada porta do vagão. Então, seria necessário instalar mais câmeras dentro do vagão, uma em cada porta, e para fazer essa instalação também se exige uma intervenção física, né? Então, passar de maneira adequada os cabos, a alimentação para esses novos dispositivos, a fixação desses dispositivos no vagão, o que, mais uma vez, impacta diretamente no custo da implantação. O custo de manutenção eventualmente não é tão caro, talvez não seja tão caro quanto a solução de peso, já que são câmeras, dispositivos menores que estão instalados dentro do trem, então a intervenção para uma manutenção, vias de regra, não é tão agressiva quanto
a de uma manutenção nos sensores de peso de um vagão. Tá? Ainda assim, o desafio de custo de implantação é um desafio importante nessa alternativa. Um outro desafio dessa alternativa de contagem de pessoas é que o erro é cumulativo. Como assim? Vamos pegar um exemplo de que eu tenho um algoritmo de contagem de pessoas que tem uma precisão de 99%, o que é altíssimo. Né? Efetivamente não existe nenhuma solução baseada em visão computacional que seja 100% precisa. Vamos pegar um cenário aqui que está muito próximo dessa precisão. Tá? Então, se entrarem 100 pessoas no vagão, né, no decorrer de um período aí, né, em uma ou mais estações, o algoritmo vai contar 99 ou 101 pessoas, porque tem aquela margem de erro de 1%. Tá? Ok, isso daí não é uma grande coisa, né? Num grupo de 100 pessoas, se ele errar para uma pessoa a menos ou uma pessoa a mais, o impacto vai ser irrelevante para a operação. Porém, como essa opção de contagem de pessoas conta indivíduo, todos que entram e todos que saem, se na estação A ele contou 99 pessoas ao invés de 100, na estação B ele contou mais 99 ao invés de 100, na estação C 99 ao invés de 100, e assim por diante, no final de um período, no final de um dia, essa margem de erro de 1% pode representar um erro enorme, né, e que pode causar um impacto direto e relevante na operação. Então, um ponto a se considerar na solução de contagem de pessoas para esse tipo de aplicação de ocupação de passageiros é que o erro é cumulativo nesse caso. Então, um algoritmo com precisão elevadíssima pode entregar no final de um período uma taxa de erro maior do que a esperada. E é aqui que a gente entra no coração do nosso workshop, para falar de uma peça de software da Genetec chamada Crowd Estimator. O Crowd Estimator, como o nome sugere, é uma ferramenta que estima a quantidade de pessoas dentro de uma multidão. É uma ferramenta baseada em vídeo, né? Mas o importante, o interessante dessa ferramenta é que ela não conta pessoa por pessoa em um determinado acesso, não conta entrada e saída de pessoas. Ela captura, através de uma câmera, a imagem de maneira global, uma imagem geral de um ambiente, e estima quantas pessoas estão dentro desse ambiente naquele momento. Qual que é a grande vantagem do Crowd Estimator em relação às outras duas alternativas que nós falamos agora há pouco? Algumas. Vamos começar, então, pelo principal desafio de ambas, que é o custo de implantação e manutenção. O Crowd Estimator ele pode utilizar as câmeras já existentes dentro dos trens e dentro dos vagões. Não é necessário novas câmeras. Então, através das câmeras de segurança já instaladas dentro de cada trem, é possível fazer essa estimativa de ocupação. Então, a gente corta praticamente a zero o custo da implantação, né? Praticamente porque outros insumos podem ser necessários. Então, o servidor que vai fazer essa análise, que vai hospedar essa peça de software, dependendo do caso, né? Dependendo da situação, é possível até utilizar servidores existentes. Claro, tudo isso analisado caso a caso. O custo de manutenção, da mesma forma, né? São as câmeras que já existem, a infraestrutura que já existe. Não será necessário um custo adicional de manutenção, a não ser que seja para fazer a manutenção nos servidores adicionais que eventualmente podem ser necessários. Tá? Outra vantagem em relação às outras alternativas, ela é auditável através de vídeo, né? Então, por ser uma câmera gerencial, pega toda a visão ali de um vagão ou de parte de um vagão,
é possível usar o vídeo capturado por essa câmera para verificar se a estimativa de ocupação é adequada, se ela foi realmente precisa ou quão longe ela está da ocupação real, baseado no vídeo, na imagem das pessoas mesmo ali, né? Outra vantagem bastante importante: o erro não é acumulado, não é cumulativo, porque como ela não precisa contar entrada e saída, ela não tem que ir fazendo incremento de pessoas que entraram e decremento, né, a redução das pessoas que saíram. Como que funciona? É capturado uma cena, né, e naquela cena é estimada a quantidade de pessoas. É possível definir o intervalo para fazer essa estimativa, e a cada estimativa realizada é contado todas as pessoas que estão ali. Então, se por acaso o algoritmo contar errado para mais ou para menos, né, perdeu 2, 3, 4 pessoas ali naquela estimativa em uma estação, na próxima estação ele vai contar de novo todas as pessoas que estão dentro daquele ambiente, né? Então ele não vai acumular o erro, o que é extremamente importante para esse tipo de solução, onde a gente não pode ter essa diferença tão grande do número real para o número estimado. Outra grande vantagem do Crowd Estimator é a acuracidade. O Cloud Estimator é uma ferramenta de visão computacional baseada em Deep Learning, que foi treinado para reconhecer pessoas. Ou seja, é uma ferramenta que estima realmente a quantidade de pessoas dentro de uma cena. Então, dificilmente vai haver algum erro onde um objeto é contado como uma pessoa ou uma pessoa deixa de ser contada porque não foi reconhecida pela ferramenta. Mas nem tudo é um mar de rosas. Também existem os desafios dessa solução. E o principal deles está relacionado justamente com uma das suas principais vantagens, que é a utilização das câmeras existentes, já instaladas. Dependendo do tipo de veículo e da altura que essa câmera foi instalada, a posição, se tem algum objeto na frente ou alguma coisa do tipo, quando o veículo estiver mais cheio, podem haver oclusões, obstruções aí na imagem, dificultando a contagem de pessoas e assim a estimativa de ocupação. Então, se uma pessoa um pouco mais alta, um pouco maior, estiver mais perto da câmera, as pessoas menores ali, algumas pessoas menores atrás dessa pessoa maior, podem não aparecer na imagem, ou pode aparecer só parte do corpo dessa pessoa, o que vai fazer com que o algoritmo não conte, né, aquela pessoa, não reconheça aquela pessoa como uma pessoa efetivamente e deixe de contar. Então, é um ponto importante a ser considerado posição da câmera, né, campo de visão também, mas nós também é possível tratar também esse resultado. Esse desafio, essa questão do posicionamento também é tratável através de ferramentas de inteligência, de aprendizagem de máquina, ou até da própria análise de dados efetivamente coletados, baseado em tendências e em padrões que eventualmente se repetem. É possível verificar que quanto mais cheio estiver o vagão, maior vai ser o nível de oclusões aí de imagem de pessoas aí que não aparecem completamente na imagem. E baseado nessas tendências e nesses padrões que podem ser analisados aí para cada vagão, cada faixa de horário, para cada extremo aí da ocupação, um carro mais vazio ou um carro mais cheio, é possível criar uma função de ajuste dos resultados, de fazer um acréscimo ou uma subtração nos valores calculados pelo Crowd Estimator, deixando então a ferramenta mais próxima de um resultado real.
Nesse gráfico a gente pode ter uma ideia, né? Essa linha azul, ela mostra a oscilação da taxa de erro, quanto que a gente precisa colocar a mais na contagem, quanto que nós temos que reduzir da contagem para que se alcance o número real de pessoas dentro do vagão, e a linha pontilhada é o objetivo, para que a gente tenha uma taxa de erro zero ou mais próximo possível de zero, o que seria o resultado perfeito. E a solução Crowd Estimator pode também ser usada em outras áreas, não só dentro dos trens, mas também nas estações e plataformas, o que pode ainda agregar mais valor para essa peça. Tá? Colocando o Crowd Estimator para dimensionar a quantidade de pessoas dentro de uma estação, é possível utilizar diversos sensores. A gente não precisa necessariamente ter uma única câmera capturando todo o ambiente que a gente vai estimar. A gente pode colocar diversas câmeras em diferentes áreas para ter o resultado combinado e ter a estimativa de ocupação de toda a plataforma a partir de diversos sensores independentes. Qual que seria o ganho disso? Né? Conseguindo ter a estimativa de uma estação inteira e de áreas dessa estação, é possível, por exemplo, automatizar ou otimizar, mesmo mantendo processos manuais, o nível de fluxo e de bloqueios, né? Então é possível fechar alguns bloqueios para minimizar a entrada, para reduzir a quantidade de pessoas que entram na estação, caso ela esteja muito cheia, evitando então algum tipo de acidente. É possível automatizar ou otimizar a gestão de escadas rolantes, caso uma plataforma esteja muito cheia e as pessoas não consigam sair a tempo da escada rolante por conta da quantidade de pessoas. Então, outras questões operacionais que não estejam necessariamente ligadas ao trem podem ser otimizadas e automatizadas através de informações providas aí pelo Crowd Estimator. Uma outra aplicação muito interessante é também otimizar a oferta e demanda de trens, né? Otimizar a oferta baseada na demanda de trens. Então, se uma estação, uma plataforma está muito cheia e o trem que vai chegar lá também está muito cheio, nós podemos, através dessa plataforma unificada, correlacionar as informações de ocupação do trem com a ocupação de plataforma, com a distância e o tempo de chegada do trem, para saber se é necessário mandar mais um trem, se aquele trem que vai chegar ali vai dar vazão para todo aquele número de pessoas ou para parte dela. Né? Então é possível, dessa forma, colocar um número maior de trens quando necessário e eventualmente até colocar um número menor, reduzido de trens, baseado na quantidade de pessoas dentro dos trens e na quantidade de pessoas em todas as plataformas de todas as estações. E um outro ponto muito importante, não só para o Crowd Estimator, mas para qualquer solução de análise de imagem baseada em vídeo ou não, mas que capture a imagem dos usuários, de passageiros, é a privacidade desses usuários, a privacidade desses passageiros. Privacidade é um tema muito importante e que está cada vez mais em evidência também. É um tema bastante recorrente, especialmente depois da entrada em vigor da LGPD. Recentemente, agora, no mês de agosto, a NPD passou a poder aplicar as sanções administrativas baseada na lei, né? Mas, além de tudo isso, e o que deve ser o ponto central desse tipo de discussão, é realmente a privacidade do usuário. E para solucionar esse caso, para que a gente possa ter as informações geradas pelo Crowd Estimator e ainda assim manter a privacidade, né? Então a gente não precisa sacrificar um para ter o outro. Existe também alternativas, né? Um módulo, por exemplo, chamado de Privacy Protector. É uma peça de software da Genetec também,
que identifica movimentos na área e ofusca aquele movimento, coloca uma espécie de blur, um borrado ou um quadriculado naquela imagem em movimento. Dessa forma, é possível ainda ver o vídeo, ver o ambiente, ter uma noção daquela imagem, né? Perceber o que acontece, por exemplo, se é uma pessoa, se não é uma pessoa, se estava de roupa azul, se estava de roupa vermelha, etc. Mas ter o rosto daquela pessoa, ter a identidade daquela pessoa anonimizada pelo Privacy Protector. Dessa forma, a gente pode garantir que as informações geradas pelo Crowd Estimator continuem sendo utilizadas, garantir que a segurança das pessoas continuem sendo monitoradas, continuem sendo obtidas ali através de monitoramento e gravação de vídeo, sem sacrificar a privacidade do usuário. E não é só o Crowd Estimator e o Privacy Protector que podem trabalhar juntos. Como eu comentei lá no começo desse workshop, a Genetec provê uma ferramenta, uma plataforma de software que unifica segurança, operação e inteligência. O que isso quer dizer? Quer dizer que através de um único painel, de uma única interface, de uma única plataforma, é possível gerenciar, monitorar e controlar diversos sistemas, diversas disciplinas diferentes e entregar para o operador, para os operadores, uma única interface, uma única peça, né, uma única interface ali entre sistemas e operação. Nesse contexto, o Crowd Estimator seria um sensor a mais nessa plataforma, trabalhando em conjunto com os sensores de alarme de incêndio, com outras câmeras, com sensores de IoT para controlar portas, para controlar a comunicação trem-terra, enfim, qualquer solução qualquer solução de operação pode ser gerenciada através dessa única plataforma, que é o Security Center. Além disso, além desse controle e operação, é possível também correlacionar dados de diferentes sensores, de diferentes plataformas, de diferentes disciplinas, para criar e entregar indicadores e KPIs específicos para cada perfil de usuário, para cada perfil de operação. É possível ter informações históricas aí do que aconteceu no ambiente e, a partir disso, criar tendências e predizer o que pode acontecer no ambiente baseado em informações e em dados históricos. Dessa forma é possível ter, então, dashboards customizáveis para cada tipo de operador com informações que sejam valiosas, que sejam preciosas para essas operações. Bem, pessoal, é isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e que esse material, esse assunto seja útil para vocês em algum momento. E eu fico completamente à disposição, assim como todo o time da Genetec, caso vocês queiram aprofundar um pouco mais nesse tema, conhecer mais detalhes da solução, ter uma apresentação técnica, avaliar uma prova de conceito no ambiente de vocês. É importante dizer que essa solução do Cloud Estimator, ela está sendo validada em um ambiente real de produção em uma aplicação de gerenciamento de ocupação de trens, efetivamente. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, ter um pouco mais de números desse cenário real, nós estamos completamente à disposição. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês. Meu nome é Eric Mello e até a próxima.